Então, nós estamos falando justamente sobre a questão da definição da norma, né? E aí, com essa última mudança da NR 33, o que aconteceu? Ela trouxe um textozinho sobre o que é espaço confinado, como é que você define espaço confinado. Ela trouxe um texto em que complica um pouquinho mais agora para as empresas, então amarra um pouquinho mais para as empresas relacionado. Vamos lá, cadê o like, ó, cadê o like? Confinado, que vocês não estão dando aí. Mas ao mesmo tempo aí também no coraçãozinho, aperta aí no legal, no joinha, compartilha, galera. Tem uma setinha aí onde você está assistindo. Se a gente for pegar justamente o caput, quem está no Instagram, ó, definido lá, né, no item, no subitem, vai lá na setinha, compartilha com suas redes sociais. Ele hoje nos diz essa moral aí pro professor. Considera espaço confinado, daí dá esse like aí, área ou ambiente que possam vir, que atenda simultaneamente. E olha aí o que nós estamos fazendo e chamar mais pessoas para assistirem a esse conteúdo aqui maravilhoso que a gente está sobre a norma, debatendo, que é a NR33. Para que eu possa entender, beleza, galera? Para que eu possa entender e até debater com o empregador e com o colaborador sobre a norma, eu vou precisar de um dicionário na mão. Não adianta. Ah, mas o meu entendimento... Não, não é o seu entendimento. Não estou perguntando o seu entendimento, tá? Eu tenho que saber realmente o que é que o dicionário fala sobre aquela palavrinha ali. Então, quando nós vimos lá o objetivo da norma, a aplicação da norma, vocês viram que na aplicação da norma, né, ela fala que a norma se aplica ao quê? Às organizações. Ela não fala organização industrial, organização hospitalar, como nós debatemos aqui. Então, eu tenho que ter um dicionário para saber a definição do que é uma organização. E, em cima dessa definição, eu vou saber onde é que a norma ela se aplica. Se é na casa, se é no hospital, se é na indústria, se é no comércio, entendeu? Então, eu vou ter que buscar essa definição lá de organização, ok? Quando a gente vem para definição, a gente vai ver também essa palavrinha aí, ó, simultaneamente. Então, o que é algo simultâneo? Ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo. Então, é aquilo que vem logo após o outro, é simultâneo. Vai lá no dicionáriozinho que você vai ver a definição de simultâneo. O que significa dizer? E aí é que onde entra a nossa preocupação, tá? E o grande problema da norma, é porque a própria norma ela nos dá ali 3 itens, A, B e C. Então, diz o seguinte: considera-se espaço confinado qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente aos seguintes requisitos. Então, aí, então quais são os requisitos? Ou seja, o que é que aquele local, que aquela área, que aquele ambiente tem que ter para ser considerado espaço confinado? 3 itens. 3 itens. Primeiro item: qualquer área ou ambiente que não foi projetado para ocupação humana contínua. Olha aí, uma outra palavrinha para eu saber o que é contínuo, né? Qual a definição de contínua? Tá? Sem cessar, sem parar, ok? Então, não foi projetado para ocupação humana contínua. E aí a gente pode pegar aqui vários exemplos para poder colocar aqui como nessa característica. Por exemplo, um container. Um container, ele foi projetado para quê? Ele foi projetado para transportar produto, armazenar materiais. Então, a ideia básica do container é essa, é você ter ele ali como um equipamento que você vai transportar produto, você vai armazenar produto ali dentro. Ok? Só que aí, quando você pega o projeto daquele container e modifica, transformando aquele container ali, por exemplo, em uma casa, em um bar, em um vestiário, né? Em alojamento. Então, tem vários casos desses em que o container ele passa a ser, por exemplo, um escritório, ok? Então, observe que o que mudou ali foi o projeto. Então, quando você muda o projeto, o que é que se entende? Você já está descaracterizando. E sim, olha aí o X da questão. A norma, ela define espaço confinado pelas suas características. Pelas suas características. Ok? Então, quando a gente pega a primeira característica é essa. Não foi projetado para ocupação humana contínua. No caso do container, ele foi projetado para o quê? Transportar e armazenar produtos. Legal?
Mas, se você muda o projeto dele, então você descaracteriza. Você mudou o projeto dele para ele agora ser um, sei lá, um vestiário, por exemplo. Então, você mudou o projeto. Legal? Então, sim, aqui já tem outra dúvida aí que vocês podem estar tendo. Né? Professor, algo que é espaço confinado pode deixar de ser? Sim, pode. Você mudando a característica dele, controlando todos os riscos ali, ele pode deixar de ser espaço confinado. E algo que não é, pode passar a ser? Sim, também pode passar a ser espaço confinado, sem nenhum problema. Isso vai depender também de como aquilo ali está sendo avaliado, está sendo controlado os riscos e tudo mais. Legal? Falar em legal, ó, tá faltando o joinha da galera aí, viu? Vamos dar o joinha? Então, a primeira característica é essa. Tá? O joinha não está compatível com a quantidade de pessoas que estão assistindo. Vai lá, galera, senta o dedo aí no joinha, no legal, no coraçãozinho. Ó, cadê o coraçãozinho do professor? Massageie aí esse ego do professor. Beleza? Vamos para a segunda característica, que é simultâneo ali, que também precisa ter. Segunda, possui meios limitados de entrada e saída. E, galera, aqui está outra confusão que muita gente faz em relação a meios ilimitados de entrada e saída. Tem muita gente que faz essa confusão, achando que quando a norma está falando de meios ilimitados, está falando de quantidade. Não! A norma não está falando de quantidade. Ela está falando de limitação para você entrar e para você sair. Então, o que é que a gente tem que entender? Tamanho, forma, espaço, ok? Não é o fato de ter uma única porta na área industrial, nós chamamos de BV, que é a boca de visita, tá? Não é o fato de ter uma única boca de visita que torna aquilo espaço confinado, mas sim o diâmetro dessa boca de visita, o tamanho dessa boca de visita. Se existe um degrau, existe uma limitação para você entrar e para você sair desse local. Querem ver um exemplo aqui bem prático? Bem prático. Avião. Existe limitação para se entrar em um avião? Existe. Se esse avião não tiver uma escada, se ele não tiver uma rampa de acesso, tá? Se esse avião estiver parado, por exemplo, no meio da pista, qualquer pessoa terá limitação para entrar, para sair desse avião. Isso é fato. Ok? Mas aí a gente vai pegar a definição lá do item, que atenda simultaneamente. Qual é o primeiro item? Qual é o primeiro item? Projetado para ocupação humana contínua. O avião foi projetado para quê? Meio de transporte. Então, só por esse projeto aí do avião, nós já definimos que um avião não é espaço confinado, mesmo ele tendo a segunda característica que nós estamos discutindo aqui. Qual é a segunda característica? Limitação de acesso, dificuldade para entrar e para sair. Legal, pessoal? Então, observem que não é o fato apenas de ter uma característica, mas sim todas as três, que nós ainda não falamos a terceira, todas as três características para se tornar um espaço confinado. Certinho? Então, é esse fato aí que a gente tem que observar, que a gente tem que se atentar para poder definir o espaço confinado. Legal? Então, a primeira característica que nós discutimos aqui, não foi projetado para ocupação humana contínua. A segunda característica que nós discutimos aqui, limitação de meio de acesso. Então, nós vimos que essa limitação que está se referindo não é de quantidade, mas sim de dificuldade de acesso, ok? E a terceira característica que nós vamos ver aqui também, que a norma fala, é que aonde exista ou possa existir, não é só que tenha, mas que possa ter uma atmosfera perigosa, tá? E já nós vamos falar de atmosfera aqui, e nós vamos entender isso um pouquinho mais. Então, o que seria uma atmosfera perigosa, por exemplo? Aquela que coloca em risco a saúde ou a segurança do trabalhador, tá? Então, se coloca em risco a saúde ou a segurança, ela é uma atmosfera perigosa. Então, observe que, basicamente, nós temos que ter aí essas três características para se dizer se algo é ou não espaço confinado. Primeira característica, não foi projetado para ocupação humana contínua. Ok? Segunda característica, possui limitação para você entrar e para você sair, em termos de forma, tamanho.
ok? Terceira característica, possui ou possa possuir, né? Possa existir ali, atmosfera perigosa, uma deficiência de oxigênio, enriquecimento de gás tóxico e por aí vai. Legal? Particularmente, eu me apego muito à letra A do item lá, do subitem 33.2.2. Eu me apego particularmente à letra A, que fala sobre o projeto. Então, minha primeira pergunta que eu faço, quando eu estou falando de espaço confinado, sobre a liberação de um serviço e tudo mais, a primeira pergunta que eu faço é: foi projetado para ocupação humana? Se a resposta for não, eu já digo, opa, vamos lá, calma, isso aqui pode ser um espaço confinado. Essa é a característica mais preocupante. Ah, não foi projetado. Pronto. Então, se foi projetado, eu já te classifico aí como espaço confinado. Agora, quais são os cuidados que eu vou tomar para que essa pessoa possa adentrar, possa chegar no local, tá? Um belo exemplo aqui, outro belo exemplo, né? Nós falamos do container, nós falamos do avião. Outro exemplo muito bom é o elevador. O elevador. O elevador ele foi projetado para ocupação humana, ok? O elevador ele não possui meios limitados de entrada e saída, tá? E o elevador ele tem uma ventilação ali que é suficiente para as pessoas ficarem ali dentro. Tem uma circulação, seja quando a porta abre, né? Seja com o próprio ventiladorzinho ali do elevador. Então, um elevador ele não é espaço confinado, ele não possui essas características. E, gente, por favor, outra coisa também que confundem muito, muito. Ah, mas pode ter uma queda de energia. Ah, mas o elevador pode parar no meio de 2 andares. Se a gente for viver de si, de porque... Ok? Então, pode, mas isso aí é uma situação fortuita. Aconteceu, não era para ter acontecido, concordo, mas aconteceu. Então, não é esse fato que ocorreu que transformou o elevador, que transformou o avião, que transformou o container em um espaço confinado, tá? Não é esse fato que ocorreu ali que transformou. Legal? Importante salientar isso aí, ok? Então, a primeira coisa que eu pergunto é isso. Só que o próprio elevador, nós temos um outro detalhe, né? Qual o detalhe ali do elevador? O fosso do elevador. O fosso do elevador. Ele foi projetado para ocupação humana contínua? Não, né? O fosso do elevador, ele possui limitação de entrada e saída? Sim. O fosso do elevador tem uma qualidade do ali que coloca em risco a vida das pessoas? Também. Então, se a gente for pegar o fosso do elevador, a gente pode dizer que ele é um espaço confinado. Mas espera lá, o elevador está dentro do fosso. Como é que o fosso é espaço confinado e o elevador que está dentro dele não é? E aí? Vocês estão entendendo? Então, é uma situação em que precisa ser muito bem avaliada, muito bem identificada, muito bem controlada para poder a gente definir aí conforme está na norma e conforme nós estamos discutindo aqui. Então, eu, particularmente, começo a classificar o espaço confinado com relação ao seu projeto. Se no projeto estiver dizendo que ele não foi projetado para ocupação humana, então ali eu já começo a considerar como espaço confinado. Legal? Vamos lá, cadê o like? Ó, cadê o like? Que vocês não estão dando aí, aperta aí no coraçãozinho, aperta aí no legal, no joinha, compartilha, galera, ó. Tem uma setinha aí onde você está assistindo aqui no YouTube. Quem está no Instagram, ó, vem pro YouTube, que é aqui que está acontecendo. Vai lá nessa setinha, compartilha com suas redes sociais, ó. Vai dar essa moral aí pro professor, dá essa curtida aí, dá esse like aí, compartilha para que as pessoas possam vir e o YouTube também entender que é importante aqui isso que nós estamos fazendo e chamar mais pessoas para assistirem a esse conteúdo aqui maravilhoso que a gente está debatendo, que é a NR33. Beleza, galera?